Fim da primeira rodada da Libertadores Feminina. Tivemos um desempenho bem mais ou menos das equipes brasileiras, então vamos recapitular tudo e falar o que esperar para a segunda rodada da competição. Começando com o Corinthians, que foi a primeira equipe brasileira a entrar em campo. Ficou no empate contra o Independente Dragonas, o Corinthians foi melhor, teve mais chances, mas cansou de perder gol. E nos acréscimos tomou o gol de empate e complicou consideravelmente a vida do Corinthians, ser o primeiro jogo ainda. E o Corinthians segue dependendo só de si para classificar. Mas na minha visão, como eu falei já no pré-jogo antes da primeira rodada, o Independente Dragonas era o segundo adversário mais forte do Corinthians nesse grupo. O mais forte, eu acredito que é o Santa Fé, que inclusive venceu o Always Ready por 7-0. E se o Corinthians não conseguir vencer as Dragonas, vai ser difícil imaginar o Corinthians vencendo o Santa Fé. Mas vamos ver um passo de cada vez. O próximo jogo do Corinthians é contra o Always Ready. E aqui é a obrigação não só de ganhar, mas de golear e fazer saldo para conseguir uma classificação mais tranquila no jogo contra o Santa Fé na terceira rodada. Em seguida foi a Ferroviária, que quase tropeça diante da Defensa. Foi um jogo mais difícil do que deveria, mas conseguiu a vitória e ainda teve o plus do empate entre Boca Juniors e Alianza Lima. A Ferroviária está numa situação relativamente confortável, agora enfrenta o Alianza Lima e precisa ganhar para já encaminhar de vez a classificação e ter também um dia mais tranquilo no jogo contra o Boca Juniors na terceira rodada. Corinthians e Ferroviária entram em campo amanhã, o Corinthians às 4 da tarde e a Ferroviária às 8 da noite. E agora vamos para o time que joga só na segunda-feira, o São Paulo. Ganhou bem do São Lourenço, 2-0, vitória segura como tem que ser em Libertadores, foi lá, fez o que precisava ser feito, e agora enfrenta o Colo-Colo, que venceu o Olímpia na primeira rodada, e é um grande time esse Colo-Colo. Pra você ter ideia, a última derrota desse Colo-Colo da Tati Silveira, inclusive treinadora brasileira, foi para o Santos, na Libertadores do ano passado. Desde então o time só venceu, e mostrou uma excelente evolução, inclusive vencendo o Olímpia, time para o qual tinha perdido também na Libertadores do ano passado. Vai ser um jogo duríssimo, um excelente jogo, talvez aí o melhor jogo dessa segunda rodada da Libertadores. Recomendo pro fã do esporte. E aqui é jogo para definir liderança mais do que classificação. Quem ganhar deve passar em primeiro. E claro, se o São Paulo perder, o adversário mais fácil já foi, que é o São Lourenço. Vai ter jogo duro contra o Olímpia e vai precisar vencer também. Se vencer, se o São Paulo vencer, o Colo-Colo já encaminha a primeira classificação. Se perder, a situação fica meio chatinha ali, mas dá ainda para classificar sem grandes sustos. Tudo bem? O São Paulo entra em campo na segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Colo-Colo. E claro, depois desses jogos tem vídeo aqui analisando tudo, então inscreva-se no canal para muito mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido, um abraço, tchau, tchau!